Olá amigos, sejam bem-vindos à História Sem Mistério. Hoje, para a nossa primeira mini-aula, eu escolhi o tema Período Helenístico. Bem, antes de mais nada, o que é período helenístico? A Grécia passou por 4 períodos na sua evolução política. O período homérico, o período arcaico, o período clássico e, por fim, o período helenístico, que se caracteriza pelo momento no qual a Grécia estará sob domínio macedônico. Mas, afinal de contas, onde é que estava a Macedônia? Como é que surge esse império e, consequentemente, como esse império conquistará o mundo grego? Bem, a Macedônia se localizava ao norte da Grécia, dentro da Península Balcânica, e até o século IV vivia ainda uma estrutura política, econômica e social bastante primitiva. Sua economia é baseada ainda na agricultura e no pastoreio, e principalmente pela ausência de portos expressivos, o comércio era bastante rudimentar. No campo político, a Macedônia se caracterizava como um sistema descentralizado, onde quem realmente exercia o poder não era a figura do rei, e sim um conselho de nobres, um conselho de aristocratas, assessorado por um corpo de guerreiros, um corpo de generais. Essa situação vai existir até o século IV a.C., quando então Filipe II, no ano de 359 a.C., assumirá o poder, centralizando em suas mãos. Para isso, Filipe II, que por sinal era um profundo conhecedor do mundo grego, até porque Filipe II, quando criança, viveu 7 anos como prisioneiro na cidade de Tebas. Ele realizou uma profunda reforma administrativa e principalmente uma reforma militar, criando uma nova infantaria em forma de cunha chamada de falange. E além da sua falange, poderosa formação militar, ele reformulou a sua cavalaria, transformando seus cavaleiros em poderosos e precisos arqueiros. Percebendo em 338 que o mundo grego, em função do conjunto de guerras que envolveu as múltiplas cidades, o mundo grego estava em processo de decadência, até porque a Grécia vinha de guerras como, por exemplo, as guerras médicas contra os persas e as guerras internas, também chamadas de intestinas, envolvendo as diversas ligas, como a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso e a Liga da Beócia. E isso aumentava cada vez mais o divisionismo, até que, de fato, Filipe II ele percebia que era o momento certo de invadir aquela civilização e dominá-la. Tal fato aconteceu pela Batalha de Queroneia. Filipe II conquista o mundo grego e logo em seguida estabelece uma aliança com os diversos reis gregos através de uma nova liga chamada de Liga de Coríntio. E nessa liga, Filipe II propõe uma aliança greco-macedônica com o objetivo de conquistar o Império Persa. Filipe II não conseguiu executar o seu projeto de conquistar o Império Persa, já que em 336 ele foi vítima de um crime passional e assassinado pelo seu amante Pausânias. Por isso, quem o sucedeu foi o seu filho Alexandre Magno, que desde os 16 anos já era general de sua infantaria. Alexandre Magno sucedeu o pai e deu continuidade ao seu projeto. Através de uma aliança greco-macedônica, ele invade a Pérsia e submete o então imperador persa Dario III. E estende os domínios macedônicos até a entrada da Índia. Só que em 323, de maneira muito precoce, Alexandre morre, inclusive sua morte até hoje é envolta em mistério, até porque alguns autores afirmam que ele morreu envenenado por uma conspiração de Estado e outros afirmam que ele teria morrido por uma doença misteriosa que teria lhe provocado uma febre. A morte precoce de Alexandre Magno trouxe um grande problema para a continuidade do Império Macedônico, uma vez que ele não tinha um descendente direto.
e o poder passa a ser disputado entre vários dos seus generais. Isso fará com que o imenso Império Macedônico se fragmente e ali pelo século II a.C. termina sendo invadido e conquistado por um novo império que estava surgindo, que no caso foi o Império Romano. A partir de agora vamos falar de cultura helenística. E é necessário que façamos uma pequena diferenciação entre cultura helênica e cultura helenística. Aliás, cultura helênica, que é uma associação à deusa Helena, é a cultura exclusivamente grega. E a cultura helenística é uma fusão de 3 elementos: grego, macedônico e oriental. Logo, consequentemente, a cultura helenística é uma cultura muito mais complexa, muito mais robusta, muito mais plural. Como podemos perceber na própria arquitetura, uma arquitetura colossal que tem como exemplo uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, que é o Farol de Alexandria. Na escultura temos obras famosíssimas, conhecidíssimas, como por exemplo a Vênus de Milo, como por exemplo Apolo de Belvedere, a Morte de Laoconte, que são, sem sombra de dúvidas, obras conhecidas universalmente até os dias de hoje. Na matemática, por exemplo, nós temos Euclides, que cria as bases da geometria plana, e na física Arquimedes, que lança os princípios da alavanca. É no campo da filosofia, no entanto, que a cultura helenística deixa o seu maior legado. A filosofia se divide em 4 escolas. Estoicismo, criada pelo filósofo Zenon, e que prega que a felicidade humana está vinculada à resignação do indivíduo a aceitar o que lhe acontece de positivo e de negativo. É essa estabilidade, é esse ponto de equilíbrio que leva o indivíduo à felicidade. A segunda escola se chama epicurismo, criada por Epicuro, que determina que a felicidade humana está associada à busca permanente da felicidade. Inclusive, percebam que essa escola ela traz uma característica hedonista e se associa ao próprio pensamento de Aristóteles na filosofia helênica. Depois nós temos o ceticismo, a escola cética, criada por um filósofo chamado Pirro e que prega que não existe verdade absoluta. Mais uma vez, remete-nos ao pensamento dos sofistas, que também afirmavam que a verdade é um conceito relativo. E por fim nós temos o cinismo, que através do seu principal pensador, Diógenes, nega qualquer instituição política ou valores sociais. Ok, meus amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira mini-aula. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, isso é essencial para que nós possamos desenvolver novos temas, novos materiais para as próximas mini-aulas. Não esqueçam também de nos seguir no canal e ativar o sininho, para que todas as vezes que nós coloquemos um novo conteúdo, vocês fiquem sabendo. Um beijo para as meninas, um abraço rapazes, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.